Lidiane, adolescente de 15 anos, após ser flagrada tentando furtar alguns pertences da casa onde trabalhava como doméstica, foi presa e recolhida ao cárcere com aproximadamente 20 homens. Lá ficou por cerca de 26 dias. Durante a estadia, ela foi abusada sexualmente e também sofreu lesões corporais. Na aula de hoje, a gente vai ver quanto esse caso vai de encontro às disposições da LEP. Vamos tratar acerca dos direitos, das garantias e dos deveres dos presos, além de tratar também sobre o poder disciplinar. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 deste curso de Extensão e Execução Penal. Hoje, como eu havia dito para vocês, a gente vai tratar acerca dos direitos, das garantias, dos deveres do condenado, além de tratar um pouquinho também acerca do poder disciplinar. Vamos começar aqui então com os direitos e garantias constitucionais penais. Gente, eu separei esses direitos e garantias aqui em 3 para ficar mais didático. São aqueles direitos relacionados à pena, os direitos relacionados à prisão e os direitos relacionados à pessoa do condenado. Só um adendo aqui. Eu disse para vocês que o nosso foco era a LEP, mas sempre que possível eu ia fazer um paralelo com os demais diplomas normativos. Esse daqui é um caso. A gente está estudando aqui os princípios e os direitos e garantias constitucionais penais, ou seja, eles também estão previstos na Constituição. Começando então para aqueles que estão relacionados com a pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Gente, isso daqui é aquele princípio norteador que a gente já estudou da intranscendência. Outro, a lei regulará a individualização da pena. A gente também já viu acerca do princípio da individualização. O bom comportamento será premiado, enquanto o mau comportamento será castigado. Outra coisa, não haverá penas. Isso daqui está muito ligado ao princípio da humanidade. Lembra que eu falei para vocês que é garantida a dignidade do condenado, que é proibida penas desumanas, cruéis? É isso aqui que ele está falando, olha. É proibida pena de morte, é proibido pena em caráter perpétuo, é proibido trabalho forçado, é proibido banimento, é proibido penas cruéis. Todos esses são direitos e garantias conferidos à pessoa do condenado que estão relacionados à pena. Seguindo, então, a gente vai falar dos direitos e garantias que estão relacionados à prisão. Se aqueles anteriores estavam relacionados à pena no momento ali da aplicação, esses dizem respeito ao momento que o condenado ele ingressa no estabelecimento penal. Primeiro, é necessária uma ordem escrita e fundamentada. Ninguém será recolhido ao cárcere sem uma ordem escrita e fundamentada que preveja isso. Seguindo, a prisão, o recolhimento, ele deve ser comunicado ao juiz e à família ou a alguma pessoa indicada. Outro, informar o preso acerca dos seus direitos. Gente, no momento que ele ingressa no estabelecimento, ele tem que estar ciente dos direitos dele. Seguindo, ele tem que também poder identificar os responsáveis pela prisão. Gente, isso aqui não tem muito o que explicar, é autoexplicativo, eu só estou elencando aqui para vocês a título de conhecimento mesmo. Por último, ele tem direito à liberdade provisória. Enquanto a esse tema aí da liberdade provisória, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, com mais profundidade. Bom, eu disse que eu tinha separado em 3, vamos então para o último, em relação à pessoa do condenado. Quais são os direitos e garantias constitucionais penais que estão ligados à pessoa do condenado? Primeiro, a classificação e a separação dos presos. A gente já estudou acerca da classificação dos presos quando a gente estava falando lá dos sujeitos da lei de execução penal, quando a gente estava falando do condenado. Eu expliquei para vocês que a classificação é você categorizar, é você colocá-los em grupos que têm ali determinados critérios que vão classificar estes presos. Outra coisa, ao condenado é garantida a integridade física e moral. Gente, vocês conseguem perceber aqui a ligação que tem com aqueles princípios norteadores que a gente tratou na nossa primeira aula?
Esse daqui é o princípio da humanidade também, que fala que é proibido penas desumanas, cruéis. Tem que ser garantida a integridade física e moral do condenado. Seguindo, o condenado será indenizado por erro judiciário. Bom, nós sabemos que não temos só direitos, temos também deveres. Vamos falar agora dos deveres dos condenados, dos sujeitos da lei de execução penal. Primeiro e o mais óbvio dos deveres, é um dever primordial, é o quê? É o cumprimento da pena que a ele foi imposta. Gente, isso é claro. Se a ele foi conferida uma pena, ele tem que cumprir essa pena. Seguindo, a gente pode falar também em relação à observância do Código de Postura Carcerário. Durante essa aula, a gente vai ver acerca do poder disciplinar. O poder disciplinar, gente, ele visa justamente a ordem dentro do estabelecimento penal. E dentre os deveres do condenado está justamente a observância, a esse código de postura. Gente, o código de postura é basicamente como você deve se portar para garantir a ordem daquele estabelecimento, para garantir o adequado funcionamento. Os deveres do condenado, eles estão listados neste artigo 39 da LEP. É interessante que vocês deem uma olhada neste artigo, mas eu deixei ele aqui para a gente comentar bem por cima em relação a ele, porque é realmente muito importante. Então, constituem deveres do condenado listados no artigo 39 da LEP, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, que eu já havia comentado com vocês. Ele tem que cumprir aquilo que foi imposto a ele. Ele tem que garantir a disciplina do local para o adequado funcionamento, portar-se de acordo com o código de postura. Outra coisa, ele deve obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Gente, tudo isso daí que a gente vai ver é justamente em relação a esse código de postura. É como que ele deve se portar. Os deveres dele são justamente para garantir essa ordem. Olha aí, urbanidade e respeito. Ele não pode ter uma conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga. Aliás, ele tem que ter uma conduta oposta aos movimentos individuais e coletivos de fuga. Outra coisa, ele tem que executar o trabalho dele, as tarefas que a ele foram propostas. A gente já estudou em relação ao trabalho do condenado. Se ele comete uma falta disciplinar, ele vai submeter-se a uma sanção. Outra coisa, se porventura o crime que ele cometeu causou algum tipo de dano à vítima, ele é obrigado a indenizar a vítima e aos sucessores. Indenização a gente fala também em relação ao Estado, higiene pessoal, ele tem que zelar pelo estabelecimento que ele está ali, pela cela. A gente vai ver um pouquinho durante as aulas também acerca dos estabelecimentos penais. O condenado ele tem que zelar pelo local que ele está. Conservação dos objetos de uso pessoal. Gente, eu trouxe aqui só para exemplificar, mas vejam que tudo diz respeito a condutas que garantam a ordem dentro do estabelecimento, o adequado funcionamento. Pode ser resumido desta forma. Gente, além dos direitos e garantias constitucionais penais, a gente tem também alguns direitos previstos aí na LEP, os artigos 41, 43 e 86 da LEP. Eles reforçam esses direitos aí. Reforço, inclusive, meu convite a vocês para lerem a LEP, artigo 38 ao 43. Gente, uma outra informação que é importante eu trazer aqui para vocês é o seguinte: esses direitos, eles não são taxativos, eles são meramente exemplificativos, ou seja, eles estão listados lá a título de exemplo. Isso não significa que não possam ter outros direitos além daqueles listados, já que não é taxativo, é exemplificativo, ou seja, existem outros direitos além daqueles que estão previstos ali na LEP. Gente, esses direitos, eles vêm para assegurar o condenado. Os agentes da execução penal, eles têm que observar esses direitos quando eles estão ali agindo com o condenado, entende? Seguindo, então, nós vamos começar a estudar acerca do poder disciplinar, acerca da disciplina. Gente, o que é disciplina?
Quando você diz que uma pessoa é disciplinada, é uma pessoa que segue aí as regras, é uma pessoa que segue aquilo que foi imposto a ela, é a colaboração com a ordem, com a obediência. O condenado, ele deve respeito às normas ali dentro do estabelecimento penal, ele tem que se portar de acordo com as normas para garantir a ordem. Ter ali um código de postura é essencial para o adequado funcionamento. Gente, e onde que está previsto esse poder disciplinar, então? O poder disciplinar ele está previsto no artigo 44 da LEP. Dê uma olhada. Outra coisa, quais são os limites deste poder disciplinar? Os limites eles estão listados lá no artigo 45 da LEP e eles esbarram nos princípios norteadores da legalidade e da humanidade. Gente, legalidade, os agentes da execução penal, eles têm que observar a lei. Lembra que eu comentei aqui com vocês que esse princípio ele vem para coibir arbitrariedades? É justamente isso. Existe sim um poder disciplinar, é necessário sim ter disciplina e caso não cumpra-se a disciplina há uma sanção, porém tudo conforme determina a lei, justamente visando conter excesso por parte daqueles que estão exercendo o poder disciplinar. A humanidade, gente, aquela questão da dignidade do preso, tem que respeitar, não pode ter aquelas penas cruéis que a gente listou lá, penas desumanas, penas que vão de encontro aos direitos e às garantias do preso que a gente já estudou aqui um pouquinho antes. Outra coisa, faltas disciplinares. Gente, se tem um código de postura, se está previsto que o preso, que o condenado, ele deve agir de acordo com um determinado comportamento, existe aqui um dever ser, ele deve fazer isso, ele deve fazer aquilo, ele deve se abster de uma postura ali que vai causar algum prejuízo à ordem do presídio, a partir do momento em que ele não cumpre aquilo que está previsto, a ele é destinada uma sanção disciplinar. Então, a LEP, ela prevê as faltas disciplinares. O que são as faltas disciplinares? São aqueles comportamentos que estão previstos lá como não permitidos dentro do estabelecimento. O condenado não pode praticar aqueles determinados comportamentos, caso contrário, ele será punido. Gente, se ele não respeitar a postura, se ele não respeitar a disciplina, ele vai ser punido. As faltas disciplinares, elas são divididas em faltas graves, faltas médias e faltas leves. As faltas leves e as faltas médias, elas estão previstas em lei local. As faltas graves, elas estão previstas aqui na LEP, lá no artigo 50 e 51 da LEP. Deem uma olhada, deem uma lida lá, vejam quais são as faltas graves. Vamos supor que o condenado ele não observou a disciplina, ele foi de encontro àquilo que determina a LEP, ele cometeu uma falta grave, ele fez algo que não poderia ser feito. Instaura-se então o procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar ele visa justamente investigar essa falta disciplinar que o condenado ele cometeu. Caso fique provado que de fato ele cometeu uma falta disciplinar, o que acontece? Ele vai ser punido com uma sanção disciplinar. As sanções disciplinares estão previstas no artigo 53 da LEP. Quais são essas sanções? Advertência verbal, repressão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento e o regime disciplinar diferenciado. Gente, o regime disciplinar diferenciado está previsto lá no artigo 52 da LEP. As hipóteses que autorizam o regime disciplinar diferenciado estão lá. Deem uma olhada. Eu já disse aqui para vocês, eu tenho uma limitação temporal, mas o material de vocês está completinho lá, tem até os artigos, já estão lá, porque eu sei que provavelmente vocês não vão dar uma olhada na LEP, eu sei que vocês vão ter preguiça e por isso que eu já deixei tudo lá no material. Então, por favor,
leiam o material. Novamente, mais uma indicação de leitura, agora do artigo 44 ao 59 da LEP. Gente, são poucos artigos, eu estou diluindo aqui os artigos. Assistam uma aula, leiam o material, deem uma lidinha nos artigos. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas pelo menos usem esse material como um norte para amanhã ou depois vocês saberem mais acerca da execução penal e poderem participar de debates, poderem auxiliar ali nos debates, trazer soluções que de fato são soluções viáveis. Isso inclusive é muito ligado à política criminal. Deem uma olhada acerca da política criminal, tem tudo a ver com a nossa matéria. Bom, agora que a gente já estudou acerca dos direitos do condenado, a gente consegue ver o quanto que o caso apresentado lá no começo da aula da Lidiane vai de encontro com as disposições da LEP. Está lá previsto que tem que classificar os condenados, justamente visando impedir que casos como o da Lidiane aconteçam. Ela foi presa ainda adolescente, começa errado aí. E outra coisa, ela foi para um local em que tinha detentos homens. Os condenados eram homens. Não pode, a classificação dos presos determina que eles têm que ser categorizados e colocados juntos com os seus pares, ou seja, mulher com mulher, homem com homem. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. A Lidiane, ela foi abusada sexualmente pelos vários condenados que ali estavam. Além disso, ela sofreu lesões corporais. Ou seja, vai de encontro totalmente com as disposições da LEP. Por isso é tão importante observar e saber os direitos e as garantias e também os deveres. Caso amanhã ou depois um condenado venha praticar uma falta, ele tem que ser sancionado por aquela falta. Afinal, é o poder disciplinar que garante a ordem do estabelecimento. Nessa aula é isso e na próxima aula a gente continua os nossos estudos. Até a próxima aula.